Fala, jaconeiros, como estão? Vamos falar um pouquinho hoje do que foi esse Flamengo 4, Juventude 2, partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia de hoje, 26 de outubro, às 16h30, no Maracanã. Juventude, então, foi a campo com Gabriel no gol, João Lucas na lateral direita, Danilo Boza e Zé Marcos na zaga, Alan Ruschel na lateral esquerda, Ronaldo, Luiz Oyama e Mandaka fazendo meio campo, Ronaldo e Luiz Oyama com a função um pouquinho mais de volante, de proteger a zaga, Mandaka com a função um pouquinho mais de interligar o ataque com a defesa. Everton, Edson Carioca, os pontas e Gilberto na frente. O Jair Ventura ainda tinha como opção Matheus Klaus, Eric Farias, Nenê, Marcelinho, Diego Gonçalves, Gabriel Talhari, Abner, Dudu Vieira, Lucas Freitas, Ian Souto, Rony Carrilho e Davi Góes. Já o Flamengo então entrou com a formação inicial Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton, Everton Araújo, Eric, Arrascaeta, Gerson, Michel e Gabriel. Começar conversando um pouquinho de como foi o jogo então. Na minha opinião ficou claro a tentativa de ambos os times de fazer marcação alta. Sim, na minha opinião o Juventude iniciou marcando alto, porém enfrentou um time qualificado como o do Flamengo que rapidamente conseguiu preencher os espaços, ter a bola no pé e, consequentemente, empurrar o Juventude para a linha defensiva dele. Também me pareceu muito clara a estratégia de jogar em cima do Alan Ruschel. Gerson e Wesley estavam jogando praticamente em cima dele, até que aos 8 minutos do primeiro tempo, então logo no começo da partida, o próprio Alan Ruschel, numa tentativa de sair jogando, de fato, o Zé Marcos ou o Danilo Boza dá uma bola relativamente apertada para ele, ele tenta sair jogando pelo meio, erra o passe, sofremos a marcação e tomamos o gol. Gol esse que foi muito cruel, uma vez que derruba toda a tática e a estratégia que o treinador pode vir a ter, uma vez que isso acontece, né? Inclusive o Roger Flores, na transmissão da Globo, comentou que o ideal seria que o Juventude tentasse essa saída de bola curta. Posterior, o Flamengo está um pouco cansado, o jogo um pouco morno, mas não, o Juventude insistiu nesta estratégia, mesmo com o Flamengo com gás e marcando em cima. Posterior a isso, então, aos 17 minutos, nós tivemos um puxão, sim, no Mandaka, dentro da grande área. O juiz de campo não deu, o árbitro não interviu, o VAR não interviu. Na minha opinião, acho que é um lance discutível. O juiz poderia sim olhar. A marcação ou não é um pouco interpretativa, de fato, não vou cravar que de fato, na minha opinião, é um pênalti claro. Porém, é sim passivo e válido de reavaliação em outro ângulo, uma vez que o juiz não tinha uma visão totalmente clara do lance. O Juventude até então estava um pouco perdido em campo, tanto que teve um lance aos 18 minutos, logo após esse puxão não dado no Mandaka, que o Gilberto estava sozinho contra 5, 6 marcadores do Flamengo, chutou a bola sem praticamente chance de ser alguma coisa. Até que aos 23 minutos, então, num lance de abafa do Flamengo, o Gabriel salva uma bola que é na cabeça do Gabriel Barbosa. Salva a bola acaba nos pés do João Lucas, que faz um excelente lançamento para o Gilberto, que aí voltou a ser o Gilberto que se esperava, que teve alguns lampejos de épocas áureas do Gilberto, atravessou praticamente meio campo e bateu sem chances para o goleiro do Flamengo. Aí se desenhava um Juventude 1, Flamengo 1, um jogo que acabou ficando um pouquinho mais morno logo na sequência, uma vez que o Flamengo acusou sim o gol. Aos 30 minutos houve então a pausa para a hidratação. Volta da hidratação então, o Flamengo pressionando novamente, buscando o segundo gol ainda no primeiro tempo. O Gabriel faz uma ótima defesa num outro chute do Gabriel Barbosa. E aos 39 minutos nós sofremos um segundo gol, porém estava impedido. E se tu reparar bem, o Alan Ruschel quase entregou o lance. Obviamente que foi uma perdida no meio-campo, uma perdida do próprio Juventude na intermediária. O Alan Ruschel não teria culpa, mas se tu analisar bem, o jogador que quase dá condição ao Gabigol é o Alan Ruschel. Mais uma vez mostrando uma certa dificuldade na marcação, principalmente nesses jogos contra clubes maiores e jogadores mais experientes. Aos 41 minutos, o Gerson quebra a marcação num corte, num drible de corpo, e o Danilo Boza quase acaba fazendo contra, logo na sequência um cruzamento para o meio, que ele cortou sim, de fato cortou, acabou quase fazendo contra. Aos 49, o Edson Carioca toma um amarelo, ele estava voltando bastante para marcar, estava fazendo bastante a contenção, mas não tem o cacoete do zagueiro, né? Então também estava fazendo bastante falta na intermediária, que estava cada vez gerando mais perigo contra a meta do Juventude. Então assim se encerrou o primeiro tempo, foi para o intervalo. Na volta do intervalo, então, os clubes voltaram sem nenhuma alteração, tanto Juventude quanto Flamengo. E logo no primeiro minuto, a gente tem um lance extremamente duvidoso novamente, dentro da área, um pênalti marcado a favor do Flamengo, uma falta vista pelo árbitro de campo do Mandaka no Gerson.
Cara, é aquele típico lance que se tu jogar numa enquete vai dar 60-40, 50-50, muito porque a torcida do Flamengo vota bastante. Um lance extremamente questionado. Enfim, não tem muito o que fazer, o Gabigol converte e o Juventude fica atrás no marcador, no placar, novamente. E após esse gol tomado, então, aos 9 minutos do segundo tempo, tomamos o terceiro gol, que viria a ser o 3-1 para o Flamengo. Um gol do Arrascaeta, onde ele chuta praticamente livre da risca da grande área, contramento do Gabriel, que não tinha muito o que fazer. Esse gol, podemos comentar um pouquinho depois, onde a gente vai comentar um pouquinho sobre a minha opinião de como o Juventude foi taticamente e estrategicamente para o jogo do Flamengo. Logo após o gol, nós tivemos então a primeira mudança, saiu o Everton e entrou o Marcelinho. Mudança essa que mudava muito mais nomes, mas não a forma de jogar. Aos 15 minutos, tomamos uma bola na trave, uma falta do Arrascaeta. A princípio, ele ia cruzar para a área, acabou pegando direção do gol, bola bateu na trave e tivemos sorte nesse lance. Aos 18 minutos, nós iríamos tomar o quarto gol, porém foi anulado, muito bem anulado, uma falta no João Lucas. O que chama atenção nesse gol é que era ataque nosso, um ataque bagunçado, tomamos um contra-ataque e tomamos um gol se não fosse a falta feita. Logo após esse lance, então, aos 24 minutos, tivemos o nosso segundo gol com o Edson Carioca, um bonito gol, um cruzamento na área. A bola desviou, voltou, o Edson Carioca pegou de primeira. O goleiro aceitou, mas foi muito bem batido, uma bola muito bem construída aí pelo Juventude. Um bate-rebate, eu sei, porém o posicionamento dentro da área também é treinamento, então vale destacar. Aos 25, tivemos a entrada, então, do Nenê e do Talhari para a saída do Gilberto e do Mandaca. O Juventude, então, ia tentar uma projeção maior ao ataque, ia tentar explorar um pouco mais os contra-ataques com tapa de qualidade do Nenê. Disse ia porque tivemos o fatídico lance que também divide opiniões e comentários. Porém, antes do lance fatídico do Nenê, nós tivemos, aos 27 minutos, uma apertada de marcação na saída de bola do Flamengo. O Juventude toma a bola, o Gabriel Talhari é tocado dentro da área, na hora que ia fazer o chute. Outro lance para a discussão, outro lance que não é claro, porém outro lance que se abriu uma enquete, também dá 60-40, a favor da marcação do pênalti. O árbitro de campo não deu, o VAR não chamou. Na realidade, chamou, porque o juiz deu escanteio, o VAR chamou para dizer que não foi nada e que foi tiro de meta, algo que o VAR não pode. Outra atrapalhada, outra decisão para o mesmo lado, o que causa muita estranheza novamente. Posterior a isso, tivemos um lance que, para alguém assim como eu, que estava assistindo pela TV, não entendeu nada. Simplesmente uma falta dada ao Flamengo, que os jogadores do Juventude foram reclamar. De repente, o juiz ergue um amarelo e ergue o segundo amarelo pro Nenê. O que ele falou, o que ele não falou, a leitura labial feita no árbitro só diz: ele me ofendeu, ele me ofendeu. Alan Ruschel disse que ouviu parte da conversa, que não foi nada. O Nenê, obviamente, disse que não foi nada. O juiz disse que ofendeu. Mais uma decisão dúbia, mais uma decisão que poderia ser tanto para um lado quanto para o outro, e o juiz pendeu para o mesmo lado. Hoje ele pendeu bastante para o mesmo lado. O jogo acabou ficando parado por bastante tempo, e reclamações. Voltou aos 35 minutos, o Jair Ventura tirou o Edson Carioca e o Luiz Oyama, botou o Eric Farias e o Davi Góes, na tentativa de renovar um pouco o sangue, agora que estava tendo que correr um pouquinho atrás do placar com um jogador a menos. Aí sempre fica aquela questão de abrir, correr riscos de tomar mais, perdido por perdido, o que é menos pior, o que é melhor a tentativa, né? Aos 39 minutos nós tivemos um belo chute do Plata, defendido pelo Gabriel novamente. Aos 40 minutos, o Juventude teve uma falta para botar a bola na área, tudo que o Juventude estava querendo e precisando, uma vez também que a bola era do Juventude é muito forte. O Alan Ruschel cobrou a falta muito, mas muito mal, fora da área, e deu um contra-ataque perigoso para o Flamengo. Ele mesmo fez a recuperação, tirou a bola para escanteio, mas foi outro lance muito difícil, muito delicado. E por fim, ao apagar das luzes, aos 49, o Juventude toma o quarto gol. Um gol fruto do jogo, né? A Juventude tentou se lançar o ataque, tentou buscar o empate, tomou diversos contra-ataques, algum deles ia acabar entrando, nesse caso, gol do Plata, então, fechando o jogo em 4-2 para o Flamengo. Agora, fazendo uma análise um pouquinho mais opinativa sobre o jogo, achei que o Juventude não jogou mal no começo, tá? Porém, me preocupa muito, porque, novamente, como foi contra o Bragantino, contra o Palmeiras, agora contra o Flamengo, diversos outros jogos, o Juventude não jogou mal, e perde, não soma ponto na tabela, tá numa queda livre, agora muito próximo da zona do rebaixamento. Acredito que tem a chance de entrar, se não essa rodada, com certeza na próxima.
O que é extremamente complicado nessa altura do campeonato, entrar na zona de rebaixamento, onde os grandes, sim, são favorecidos, onde tem mais poder político, onde tem mais poder midiático. Então, é extremamente complicado. Algumas decisões ao longo do ano não estavam cheirando bem, não estavam coerentes. Claro que é fácil falar agora que a coisa não está indo muito bem, mas tivemos algumas decisões após a saída do Roger Machado, e até antes, né? Tivemos as vendas dos mandos de campo, tivemos uma reposição ruim no mercado, temos uma baixíssima expressão política dentro da CBF, temos uma baixíssima expressão política dentro da Federação Gaúcha, quem dirá da Federação Nacional, né? Mas o que pode fazer diferente em relação a isso, em relação à política, não sei. Eu sei que a CBF, a Federação Gaúcha, o futebol brasileiro em si é uma grande bagunça. O futebol sul-americano é uma grande bagunça. Agora, é praticamente impossível lutar sem representatividade política. O nosso presidente teve algumas ações, foi em alguns jogos do Brasil, foi representante, mas isso trouxe alguma coisa para ele ou para o clube? Essa é a questão. Projeção pessoal, para poder galgarear cargos dentro do futebol, ou defendendo o Esporte Clube Juventude, defendendo a instituição jaconeira. Eu já ouvi o Rondinelli comentando que existem reuniões, que os árbitros são apontados erros, que às vezes pegam gancho, que isso, que aquilo, e eu até acho que exista mesmo, obviamente não teria o porquê mentir. Mas qual é a nossa representatividade, uma vez que Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Botafogo, todo mundo reclama o tempo inteiro? Qual é a representatividade de um clube como o nosso, ou como tantos outros clubes do Brasil que estão fazendo o seu trabalho, porém são extremamente prejudicados por esse amadorismo mal intencionado de toda essa galera? Então, acredito que fica aí o questionamento e o pensamento sobre isso, né? Outra questão que sempre me incomoda bastante é que todas as vezes que vamos falar do Juventude, das derrotas, das perdas, treinador, dirigente, presidente fala muito sobre o financeiro e como o salário do Arrascaeta paga o elenco inteiro, como o salário... A gente já sabe, podemos trocar o disco. Uma vez que, então, não precisamos jogar. Não jogamos, entramos com números, perdemos sempre e acabou. Então, a gente sabe que é um jeito de expor, a gente sabe que tudo isso é muito verdade. Normalmente, profissionais mais caros entregam um resultado melhor, mas é o que tem. Então, vamos sair de trás disso para defender algumas coisas que não são defendidas através disso. Por favor. E por último, e mais importante, o Juventude está vivo no Campeonato Brasileiro. Temos boas probabilidades de permanência na Série A. Precisamos fazer valer novamente o fator local. O próximo compromisso do Juventude é sábado que vem, dia 2, às 17h30, no Jacone, contra o Fortaleza. É o jogo para lavar a alma, é o jogo que nós precisamos ganhar. 0-0 é goleada. Não precisamos jogar bonito, não precisamos fazer 4, 5, 6 gols. Um gol, 1-0, 3 pontos. Espanta um pouquinho essa zica, se afasta um pouquinho, se for permitido, da zona de rebaixamento. E vamos focar jogo a jogo. Acredito que o Juventude tem ótimas chances de permanência na Série A. Finalmente, o Fábio Pisamilho, presidente do Juventude, se pronunciou de uma forma contundente, de uma forma firme, de uma forma séria sobre o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Acredito que isso deve ser o primeiro movimento de muitos outros, nota de repúdio, nota CBF, cartas, posicionamentos constantes de jogadores, atletas, diretoria, para que isso chegue em algum local mais alto, balance um pouquinho a estrutura, para que a gente possa passar a ter um pouquinho, pelo menos, de representatividade e crédito dentro da CBF. Contra tudo e contra todos. Abraço.